afirmativa, eu tenho aqui a seguinte fala: iguais números atômicos e diferentes números de massa. Então, olha só, o que que eu tenho aqui anotado aqui, ó. Quem tem o mesmo número de massa, mas ele fala para mim aqui que os números de massa são diferentes. O que que é igual? Números atômicos. Então, números atômicos é o nosso Z, que é igual ao quê? Ao nosso número de prótons. Então, estou falando, estou me referindo aos isótopos, né? Ao primeiro grupo, que é a nossa letra A. Então, eu tenho C e A por enquanto. Afirmativa. Diferentes números atômicos e iguais números de massa. Opa, quem tem o mesmo número de massa é o quê? Isóbaro. Então, é a nossa letra B. A e B. Diferentes números de prótons e de elétrons. E iguais números de nêutrons. Quem tem igualdade, ou seja, o mesmo número de nêutrons? Os isótons. Então, C. E a quinta e última, diferentes números de prótons, de elétrons e de nêutrons. Ah, então não tem nada igual, Lili? Tudo diferente? Ué, mas tem alguma coisa e alguma característica que vai ser a mesma aí. O que que sobra para gente? Sobra, então, a letra B, que fala do número de massa, né? Os isóbaros. Então, agora, a gente vai encontrar a sequência correta, né? De cima para baixo na coluna 2. Então, qual que vai ser? C, né, que a gente falou, A, B, C e B, certo? Então, essas opções aí, essa relação C, A, B, C e B, tá lá na letra C, correto? Então, exercício 3, opção correta, letra C. 4. Assinale o que for correto. Então, aqui foram feitas algumas afirmações e a gente vai marcar só as corretas. Vamos ver. Primeiro, né, 01. De acordo com o modelo atômico de Dalton, o elétron é uma partícula maciça e indivisível. Dalton falava de elétrons? Não, né, gente? Dalton fez essa definição aí para o átomo, né? Ele definiu o átomo dessa forma, como uma partícula maciça e indivisível. Então, não vou marcar um, porque ela não está certa. 02. Thomson, em seu modelo atômico, descrevia o átomo como uma massa de carga positiva que contém elétrons de carga negativa incrustado no seu interior que neutralizavam a massa positiva. Realmente, né? Thomson já falava dessa questão da carga elétrica negativa e da carga elétrica positiva. Então, certinho. 2 está certo. 04. Ernest Rutherford, em seu modelo atômico, descrevia o átomo como uma estrutura na qual a carga positiva permanecia no centro, constituindo o núcleo, enquanto as cargas negativas giravam em redor desse núcleo. Também confere, né? Modelo planetário, onde o núcleo, né, representa o nosso centro com as cargas positivas e os elétrons na região mais externa, representando os planetas girando em torno, né, desse núcleo, desse Sol, certinho. Então, a 04 e a 02 estão corretas por enquanto. 08. Um íon de carga 2+, que apresenta a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4, possui 18 prótons em seu núcleo. Então, essa distribuição eletrônica que foi colocada aqui, gente, ela é do nosso íon de carga 2+.
Ele não falou qual que é o elemento, então vou representar pela letra X. Só sei que ele tem esse sinal positivo e o 2 junto dele. Então, essa distribuição aqui representa o número de elétrons desse cátion. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P4. Então, quantos elétrons tem aqui? Vamos conferir, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Mais 2, 12, mais 6, mais 4, né? Deu 16, certo? Então, o número de elétrons do nosso cátion é 16. Quando ele está com esse sinal positivo, indica que ele perdeu ou ganhou elétrons. Quando a gente forma cátion positivo, ele está perdendo elétrons, lembra? Então, se ele tem número atômico 16, é porque ele perdeu 2 elétrons, de acordo com essa representação, com essa configuração. Então, se ele perde 2 elétrons, ele tem número atômico, número de prótons maior. Quantas vezes maior? 2 vezes. Né? Assim, 2 vezes que eu falo, né? 2 unidades a mais. Então, o número atômico desse cátion vai ser igual ao número de prótons dele, que será 18. Então, a nossa afirmativa 08 também está certa. E a 16. O átomo de carbono, que possui número atômico igual a 6, possui 6 elétrons em sua camada de valência. Lília, o que é camada de valência? Camada de valência, gente, é sempre a última camada, tá? A camada mais externa que o átomo apresenta. Eu não sei, né, Lília, se essa afirmativa é verdadeira. Como é que eu posso fazer? Faz a distribuição eletrônica, ó. O átomo de carbono, se você for lá na tabela periódica, você vai achar ele lá com um número atômico igual a 6. Vocês sabem que um átomo neutro tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, vamos fazer a distribuição desses 6 elétrons. Ó, um S2, 2S2, já tenho 4. Então, o 2P só vamos utilizar mais 2, né? Ó, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Beleza. Ele falou, então, para a gente aqui na afirmativa 16, que o carbono que possui número atômico igual a 6, né? Nem precisava de ir na tabela, a afirmativa já tinha fornecido essa informação. Possui 6 elétrons na camada de valência. Já falei para vocês que camada de valência é a última. Qual que é a nossa última camada? Que não é a 2? Lembra, né, que camada é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Então, a nossa última é a 2. Quantos elétrons tem na última camada? Ó, 2 do subnível S e 2 do P. Então, na verdade, a camada de valência do carbono tem 4 elétrons. Então, a afirmativa 16 está errada. O que ele pediu para a gente fazer? A soma das que a gente achou como verdadeira. Por A2, A4 e A8. Total de 14, certo? Então, exercício 4, o gabarito aí que é a soma, vai ser igual a 14. 5. As cores dos fogos de artifício se devem à presença de uma substância química adicionadas durante a fabricação. Alguns íons responsáveis pela coloração são Na+, Cr2+, Ba2+, e Cu2+. Considere as afirmativas abaixo, as afirmativas, e assinale o que for correto. Então, vamos lá. Primeiro aí, 01. O estrôncio metálico recebe 2 elétrons e se transforma no cátion Cr2+. Quando o meu cátion tem sinal positivo, ele não está recebendo elétrons, né? Ele está perdendo. Então, a afirmativa 01 está errada. 02. Os elétrons do Cu2+, estão distribuídos em 4 níveis de energia. Então,
ele deu para a gente aqui no finalzinho do exercício o número atômico de cada um dos elementos aí que formam os cátions, né, representados no exercício. Então, ele fala para a gente que o número atômico do cobre é 29. Então, ele falou aí que os elétrons do cátion Cu2+, estão distribuídos em 4 níveis. Então, eu vou fazer a distribuição do átomo no seu estado fundamental, 29, tá? Depois a gente retira os dois aí. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, deu 20, certo? Ó, 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. São 29. Então, depois do 4S2, vem o 3D9, certo? Para formar o cátion Cu2+, vamos ter que retirar 2 elétrons, ok? Nós vamos retirar esses 2 elétrons de onde? Do nosso da nossa camada aqui, da última camada, né, que é a 4S, ou do nosso último subnível. Cuidado, tá, gente? Quando a gente forma o cátion, o elétron é retirado do subnível mais energético e não da camada, tá? Então, a gente vai tirar daqui, ó. Se eu tenho que tirar 2, né? Era 9, vai ficar com 7. Então, qual que é a diferença da distribuição do cátion para o átomo no estado fundamental? O subnível D, só ele, que vai ter, em vez de 9, vai ter 7 elétrons, 2 a menos, certo? Então, tá aqui, ó, a nossa diferença, só esse aqui. Então, realmente, né, gente, utilizamos aí 4 camadas, ó. A nossa camada 1, que tem o número 1 na frente, a 2, que tem o 2, a 3, né, que tem o 3, e a 4, que tem o 4 aqui na frente. Então, 4 camadas, certinho. Afirmativo 02, certo. 04. O íon Na+, é isótopo do gás neônio. Então, Na+. Se o nosso sódio, no seu estado fundamental, tem 11 elétrons, o cátion Na+, perde um elétron, certo? Esse sinalzinho aqui indica que ele perdeu um elétron. Então, se ele perdeu um elétron, ele tem, na verdade, 10 elétrons agora. Então, falou que ele é isótopo do gás nobre neônio. Então, se eu for lá na minha tabela periódica, eu vou encontrar o meu átomo aí citado, o neônio, lá na família 18, tá? Tem o hélio, o segundo é o neônio. O número atômico dele, gente, é 10. Então, tá lá, ó, Ne, e o número atômico tá aqui, 10, ó. Então, na verdade, eles não são isótopos, ó. Um tem 11 como número atômico, número de prótons, e o outro tem 10. Então, errada a afirmativa 04. 08. O íon S2+, tem 2 elétrons em sua camada de valência. Vou fazer a distribuição para a gente ver, né? SR tem número atômico igual a 38, certo? Então tá aqui, 38. Então vamos ver. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 20, 3D10, 30,
4p6, 36. Depois do 4p6 vem o 5s2, certo? Só que ele se transformou, a nossa afirmativa lá está falando do cátion, Cr2+. O que vai acontecer na formação desse cátion? Vão ser retirados, né? Vai haver a perda de 2 elétrons, que vai sair de onde? Daqui, ó, da última camada, do último subnível que recebeu elétrons. Então, na verdade, o nosso cátion, ele não vai ter só 2 elétrons na última camada, ou na camada de valência, né? A nossa última camada aqui vai ser representada pela 4, já que eu perdi a 5 ali, né? Com a retirada desses 2 elétrons, ó. A 4 tem 2 aqui no subnível S e 6 no subnível P, ó. Camada 4, todos dois, tá vendo? Então, na verdade, a camada de valência do íon Cr2+, vai ter 8 elétrons. Então, tá errada a 0,8 aí. 16, o íon Na+, tem 11 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. Olha aqui, o Na+, ó. O número atômico dele é 11, então o número de prótons também é 11, certinho. Se ele tem o sinal de mais, ele perdeu um elétron, ficou com 10. E ele falou que ele tem número de nêutrons 12. Como é que eu vou saber? Corro lá na tabela periódica e vejo o número de massa do Na, que a gente vai achar 23. Então, usando a nossa expressão aqui, ó, A igual a Z mais N, A é o número de massa, 23, Z é o número atômico, 11, vou achar o número de nêutrons, fazendo a subtração, 23 menos 11, que realmente vai dar 12. Então, tá certinho a nossa última afirmativa aí. Então, é a única, né, que tá certa, né, gente? As outras estavam todas erradas. Então, resposta correta do exercício 5, 16, né? A soma só tem ela correta, então ficou 16. Número 6. Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É conhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico. Então, vamos ver as nossas alternativas. Ó. Letra A, o átomo ser indivisível? Não, né? Quem falou isso foi Dalton. Thomson falou o contrário, que o átomo é divisível. B, a existência de partículas subatômicas? Verdade, né, gente? Foi ele que determinou, né, que tínhamos aí os elétrons, né, as nossas cargas negativas e os prótons. Vamos ver se tem mais alguma opção que esteja, né, mais completa que essa letra B. C. Os elétrons ocupam níveis discretos de energia. Nem pensava nisso, né? Então, quando falamos realmente em níveis, foi só em Bohr, né, complementando o modelo de Rutherford. Letra D. Os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo. Não. Quem lançou essa ideia foi Rutherford. E letra E. O átomo possuir um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera. Também foi Rutherford que determinou. Então, como a gente já tinha verificado, resposta correta do 6, letra B. 7. No ano de 1897, o cientista britânico J. J. Thomson descobriu, através de experiências com os raios catódicos, a primeira evidência experimental da estrutura interna dos átomos. O modelo atômico proposto por Thomson ficou conhecido como pudim de passas. Para este modelo, pode-se afirmar que, então, modelo de Thomson de novo, que a gente acabou de falar na questão anterior. Letra A. O átomo ocupa um volume mínimo no centro do átomo.
Não, isso foi Rutherford. B. As cargas negativas estão distribuídas homogeneamente em todo o átomo. Então, né, falou alguma coisa a respeito disso, né? De termos cargas positivas e negativas. Vamos continuar analisando para ver se tem alguma mais completa. Letra C. Os elétrons estão distribuídos em órbitas fixas ao redor do núcleo. Isso só Bohr. Letra D. Os átomos são esferas duras, do tipo de uma bola de bilhar. Esse era o modelo de Dalton. E letra E. Os elétrons estão espalhados aleatoriamente no espaço ao redor do núcleo. Né? Isso começou falando isso em Rutherford. Então, 7, letra B. As cargas negativas estão distribuídas homogeneamente por todo o átomo. Número 8. Ao longo da história da ciência, diversos modelos atômicos foram propostos, até chegarmos ao modelo atual. Com relação ao modelo atômico de Rutherford, podemos afirmar que, então, o resultado aqui vai ser a soma também, né? Vamos achar, então, as verdadeiras e depois somar. Primeiro aí, a 01. Foi baseado em experimentos com eletrólise de solução de sais de ouro. E não lembro disso não, né? Sei que bombardeou uma placa, né? Uma lâmina de ouro. Tá, então deixa isso daí, daqui a pouco a gente volta nela. Tá? Quando não tiver muito certo, continua. Vamos vendo aí o que acontece. 2. É um modelo nuclear que mostra o fato de a matéria ter sua massa concentrada em um pequeno núcleo. Certinho, né? Ele falou isso aí. 4. É um modelo que apresenta a matéria como sendo constituída por elétrons, partículas de carga negativa, em contato direto com prótons, partículas de carga positiva. Errado, né, gente? No caso aí, ele deixou bem claro que eles estão em regiões bem distintas, né? Então, essa 4 aí tá errada. 08. Não dá nenhuma informação sobre a existência dos nêutrons. Ele sabia que tinha mais uma partícula ali no núcleo, mas não foi ele que determinou, né, que era os nêutrons. Isso foi só depois por Cavendish. 16. Foi deduzido a partir do experimento de um metal por partículas alfa. Verdade, né, gente? Foi bombardeado a lâmina de ouro, né? Com as partículas alfa que saía da radiação do nosso polônio. Então, a 16 está certa, a 2 está certa, já temos 18, né? E qual que é a outra que está correta? A 8, né? Porque ele não determinou o neutro. Então, vai dar 26, a soma dos corretos aí, certo? Número 9. Sobre o modelo de Bohr, é correto afirmar que, então, modelo de Bohr é o último, aquele que complementou o modelo de Rutherford, né, que determinou a região onde os elétrons estariam, as camadas, né, eletrônicas. Letra A. Os elétrons giram em torno do núcleo em órbitas aleatórias. Não, né, gente? Ele determinou o local ali onde estariam os elétrons. B. Um átomo é uma esfera maciça, homogênea, indivisível e indestrutível. Não, isso se refere ao primeiro modelo, proposto por Dalton. C. O elétron recebe energia para passar de uma órbita interna para outra mais externa. Lembra que eu falei com vocês que o elétron pode sofrer o chamado salto quântico? Vamos ver se tem alguma mais completa. Letra D.
É impossível determinar simultaneamente a posição e a energia de um elétron. Não foi ele que determinou isso, né? Isso aí é o princípio da dualidade. Não foi proposto por Bohr, desculpa. E letra E, o átomo é formado por uma esfera positiva, com elétrons incrustados, como em um pudim de passas. Pudim de passas é Thomson. Então, resposta correta da número 9 é a letra C, tá? A questão do elétron receber energia, realizar o salto quântico, sempre de uma órbita mais externa para outra mais externa. Depois que para, né, essa energia que é fornecida externamente, o elétron retorna ao seu local inicial, emitindo luz, tá? Então, 9, letra C. Número 10. Considerando a experiência de Rutherford, assinale a alternativa falsa. Então, aqui a gente vai achar, né, analisar e encontrar a que é errada. Então, vamos lá. Letra A. A experiência constitui em bombardear películas metálicas delgadas com partículas alfa. Certo, né? Já falei com vocês que aquela partícula que sai lá do polônio, né, da radioatividade é alfa, e o metal seria o ouro ali, a placa de ouro. Letra B. Algumas partículas alfa foram desviadas de seu trajeto, devido à repulsão exercida pelo centro positivo do metal. Ok, né? Teve esse desvio mesmo de algumas. Letra C. Observando o espectro de difração das partículas alfa, Rutherford conclui que o átomo tem densidade uniforme. Vamos ver. Letra D. Essa experiência permitiu descobrir o núcleo atômico e o seu tamanho relativo, certinho, né? Ele falou que o núcleo é formado por prótons, cargas positivas, e é onde concentra a massa do nosso átomo. Letra E. Rutherford sabia antecipadamente que as partículas alfa eram carregadas positivamente, sabia. Lembra que eu falei com vocês que ele era um dos cientistas que estudava a radiação dos átomos, né? Então, ele sabia mesmo. Então, a única errada aí é a nossa letra C, tá? Porque ela fala dessa questão da uniformidade aí da densidade, tá? Só por conta disso. Então, número 10, resposta correta, letra C. Número 11. No organismo humano, alguns dos elementos químicos existem na forma de íons. Esses íons desempenham um papel fundamental em vários processos vitais, participando de reações químicas. Os íons Na+ e Mg2+, por exemplo, estão respectivamente envolvidos no equilíbrio eletrolítico e no funcionamento dos nervos. Em relação aos íons Na+ e Mg2+, é correto afirmar que são. Então, vamos ver. Letra A. Isótopos e isoeletrônicos. Então, aqui, durante o enunciado, ele deu para gente, né? As informações sobre eles. Olha, ele colocou lá Na+, número atômico 11, e o Mg2+, número atômico 12. Então, gente, eles não são isótopos, certo? Aqui, o número de prótons, o número atômico é diferente. Um é 11 e outro é 12. Então, letra A não pode. B, isoeletrônicos e isótons. Então, vamos ver. Agora eu vou precisar da informação aqui de baixo, ó, que tem o número de massa do Na e do Mg. Ó, são isoeletrônicos? Se ele tinha, né, tem, melhor dizendo, 11 prótons, e no seu estado neutro tinha 11 elétrons,
Esse sinalzinho de mais indica a perda. Se ele perdeu 1, ele ficou com 10. Aqui tem 12 prótons, tinha 12 elétrons no seu estado fundamental. Quando formou o cátion, com esse sinalzinho positivo, e o 2 indica que ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele perdeu 2, ficou com 10. Então, isoeletrônicos, mesma quantidade de elétrons eles têm, verdadeiro. E isótopos, será que eles são? Ó, o Na, a gente já viu que fazendo aqui a diferença do número de massa e do número atômico, eu acho número de nêutrons igual a 12. Aqui no magnésio, a gente vai fazer a mesma continha, né, só com os valores daqui, 24 menos 12, também vou achar 12, certo? Então, realmente, eles são isoeletrônicos e isótonos, tá? Na letra C, eles não são isóbaros, né? Ó, o número de massa deles é diferente, 23 e 24. Na letra B, nem isóbaros, nem isótopos. E na letra E, não são isóbaros. Então, resposta correta da número 11, letra B de bola. A última aí, a 12, para a gente fechar, é sobre modelos atômicos também. Então, vamos ver aqui, vamos analisar o que a gente tem. Estão terminando, tá, gente? Para liberar vocês. Primeiro, diferem entre elemento, de elemento para elemento. Segundo, são as unidades envolvidas nas transformações químicas. Terceiro, são indivisíveis. Quarto, consistem de unidades com um núcleo e uma eletrosfera, onde se localizam os elétrons. Dessas afirmações estão incluídas na teoria atômica de Dalton somente. Então, Dalton, primeiro modelo, primeira representação que a gente fez lá, né? Então, ele quer saber dessas aí quais referem ao modelo de Dalton. A 4, gente, não tem nada a ver com Dalton, certo? Porque fala aí do núcleo e da eletrosfera, isso é Rutherford. Então, as opções que tem a 4 eu já descarto, A, C e a D, por exemplo. 3, são indivisíveis? Sim, ele falava, né? Da representação, se aquela esfera maciça é indivisível. Então, a 3 pertence. Então, aonde tem a 3, ó, vou ter que descartar a B, né? Porque a 3 é verdadeira e ela não tem, e a 1 também. Então, eu já tenho a minha resposta. Mas só para a gente confirmar, 2, são unidades envolvidas nas transformações químicas, os átomos, né, realmente são, e ele falou que eles diferem de elementos para elementos, né, cada elemento tem a sua representação, certinho. Então, resposta correta, letra E, 1, 2 e 3. Só a 4 aí que não se refere ao modelo de Dalton, ok? Então, com isso, a gente termina a correção dos exercícios do capítulo 2. Alguma dúvida, gente? Não. Não? Não. Agora tem que estudar para tentar gravar. Isso mesmo. Aí com o tempo e com atividade, gente, a gente vai guardando, tá? A Is também falou que tá ok. Então, vamos terminar por aqui, né? A gente, então, encerra a aula por aqui. Aí só vou encontrar com vocês na outra semana, tá? Essa semana a gente encontrou 2 vezes. Semana que vem, vocês vão ter 2 aulas com o Wagner, na terça e na quinta. Tá bom? Bom final de semana para vocês. Bons estudos aí. Qualquer Obrigada. dúvida, gente,